Vamos lá, vamos fazer a correção da atividade da aula passada sobre concentração comum. Então, vamos lá. Calcule a concentração em gramas por litro. Então, o que nós queremos saber aqui com essa informação? Nós queremos saber a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal. O que é o sal? A nossa massa. Então, nós temos 30 gramas em uma solução, em 400 ml de solução, perdão, em 400 ml de solução. Então, esse aqui é o nosso volume. Então, 400 ml. O que a gente viu na última aula? Que a concentração, ela vai ser sempre em grama por litros. Então, a massa, ela vai ser em gramas e o volume tem que ser em litro. Até porque aqui já tá pedindo em litros, né? Aí, o que a professora colocou nas atividades? Orientações. Passar 400 ml para litros. Para fazer isso, é só dividir por 1000. Então, vocês vão pegar e fazer a divisão por 1000. Lembrando que na calculadora vocês vão colocar 1000, vocês não vão colocar o ponto, que o ponto da calculadora é a nossa vírgula, certo? Então, vocês aqui vão fazer a divisão, que vai dar 0,4 litros. E agora aplicar na fórmula. Então, concentração é igual a massa pelo volume. O que nós queremos saber? A concentração. Concentração é igual, qual o valor da concentração? 30 gramas. Qual é o valor do volume? 0,4 litros. A professora está colocando aqui a unidade para quando ficar igual, a gente corta. Se não tem nada igual, a gente não corta. Então, 30 divide para 0,4, isso aqui vai ficar igual a 75 gramas, somente uma vez, a barra da divisão e o litro. Então, 75 gramas por litro. Essa aqui é a número 1. Agora, nós vamos para a número 2, certo? Então, vamos lá. Que massa de cloreto de potássio deve ser usada? Então, agora aqui que é a massa, ó. Que nós queremos saber. Que massa de cloreto de potássio deve ser usada no preparo de 400 ml de solução. Então, aqui o nosso volume. E aqui quer saber a massa. Já vamos colocar aqui embaixo. Então, eu quero saber a massa. E eu tenho um volume que ficou igual a outra, né? De 400 ml. De concentração igual, ó, a concentração, ela é igual a quanto? A 6 gramas litros. Então, concentração é igual a 6 gramas litros. O que eu tenho que fazer aqui? Converter esse 400 ml para litro, porque aqui está em litro, tá? Então, aqui, o que a professora colocou aqui? Orientações, passar 400 ml para litros. O que tem que fazer? Fazer isso é só dividir por 1000. Conforme a professora já tinha falado lá no número 1. Quanto que vai dar isso aqui? 0,4 litros, que a gente já tinha visto, né? Então, o que eu vou fazer? Aplicar na fórmula. Então, eu tenho a concentração igual a massa pelo volume. Agora, eu tenho o valor da concentração, que é 6 gramas litro. Ó, concentração é 6 gramas litro. Massa, eu tenho? Não, é aquilo que nós queremos encontrar. Dividido pelo volume. Qual é o volume? 0,4 litros. Olha só, aqui a professora já vai cortar as unidades, ó. Quando eu tenho litro, quando eu tenho as unidades iguais, a gente corta. Então, eu tenho litro, ele se repetiu, então eu já vou cortar. A unidade de medida que vai aparecer lá para a massa vai ser em gramas, então só sobrou a gramas. Por isso que eu gosto de colocar aqui, para vocês entenderem melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma multiplicaçãozinha. M vezes o 1, que não aparece aqui, o 1 Gasparzinho, então vai ser o M. E 6 vezes 0,4 é igual a 2,4.
Agora, qual é a unidade mesmo? O que sobrou aqui? Nós cortamos o litro, que era igual, né? Que se repetiu, e sobrou gramas. Está aqui o nosso resultado, tá? Então, na número 2, dá massa igual a 2,4 gramas. Vamos lá para 3. A 3 diz assim: o oxalato de cálcio é encontrado nas folhas de espinafre, nas sementes do tomate, e é dos constituintes das pedras formadas nos rins, o famoso cálculo renal. Uma amostra de 250 centímetros cúbicos de uma solução, então, você está falando da solução, esse aqui é o nosso V, vamos colocar ele aqui embaixo, o volume é igual a 250 centímetros cúbicos. Uma solução aquosa de oxalato de cálcio contém 5,25 gramas desse sal. Então, se é o sal, o que nós temos aqui? A massa. Então, vamos retirar ali da questão. 5,25 gramas. Qual a sua concentração comum em gramas por litro? Então, nosso C, ele quer saber em gramas por litro, aquilo que nós temos que achar. Então, aqui está em gramas por litro, aqui está em centímetro cúbico. Como que a gente vai fazer essa transformação? A professora colocou aqui na orientação. Passar 250 centímetros cúbicos para litro, o que vocês vão ter que fazer? Para fazer isso, é só dividir por 1000 também. Então, vocês vão pegar e vão fazer a divisão por 1000. E isso aqui vai dar 0,25 litros, certo? Então, agora vamos aplicar na forma. Concentração igual a massa pelo volume. Quem que eu quero saber? Concentração. Então, continua. O M, nossa massa, 5,25. Divide. Qual é o valor aqui da conversão? 0,25 litros, né? 0,25 litros e aqui é gramas. A professora não colocou. Quanto que dá a divisão para a gente encontrar a concentração? 5,25 divide para 0,25. A concentração aqui vai dar 21 gramas litro. Por que deu gramas litro? Porque aqui eu só tenho uma vez a grama e uma vez somente o litro. Então, não repetiu ninguém, não corto ninguém. E aqui está o resultado da nossa número 3. Número 4. A número 4, eu tinha colocado ali nas observações que vocês teriam que fazer 2 continhas. O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, 3,5 gramas por litro. Então, isso aqui, ó, é do cloreto de sódio, a concentração dele, tá? Então, isso aqui é o nosso C do cloreto, que é o sal. E a sacarose, que é o açúcar, ela tem uma outra concentração, que é 11 gramas por litro. Então, aqui é outra concentração. Quais as massas de cloreto de sódio e sacarose necessária para o preparo de 4 litros, aqui não precisa fazer conversão, porque já está em litros, de soro caseiro? O que a professora vai fazer aqui? Ó? Vou fazer uma continha com o cloreto, ó, cloreto de sódio, e uma para a sacarose. Quais são as informações que nós temos aqui? Para o cloreto de sódio, nós temos 3,5 gramas por litro. E para a sacarose? Sacarose, 11 gramas por litro. O que eu quero saber em ambas? Quais as massas de cloreto de sódio e sacarose? Então, eu quero saber isso aqui e isso aqui para sacarose também. Aqui é o soro caseiro, aquele quando nós estamos com vômito, diarreia, a gente tem que tomar. Então, 4 litros de soro é a solução total. Então, lá dentro desse 4 litros de soro, o que a gente tem? Cloreto de sódio e sacarose. Então, esse volume, ele vai ser igual para ambas, tá? Então, aqui não precisa fazer conversão, já tá tudo bonitinho. E agora é só aplicar na fórmula.
Então, qual é a parte aqui da concentração do cloreto de sódio? Eu tenho 3,5 gramas por litro, isso aqui é a nossa concentração, tá? Igual, qual é a massa? Não sabemos. Qual é o volume? 4. 4 o quê? Litros. O que eu vou fazer? M vezes 1M igual a 3,5 vezes 4. Quanto que dá isso? 3,5 vezes 4. 14. 14 o quê, professora? Quem é que se repetiu aqui? Litros e litros. Quem é que sobrou? Gramas. Então, está aqui. Ó, bem bonitinho aqui. 14 gramas foi a massa que nós colocamos de cloreto de sódio, que é o nosso sal. Agora, nós vamos fazer aqui a parte da sacarose. Aquilo que eu calculei aqui, só que a concentração da sacarose, que é 11. Então, 11 gramas por litro, que agora eu vou calcular da sacarose, certo? A massa, eu também não tenho a massa aqui do açúcar. O volume, que é o totalzão, né? É 4 litros. Vou fazer o mesmo esquema, multiplico aqui M vezes 1M, 11,4. Quanto que vai dar isso? 44. 44 o quê? Quem é que se repetiu? O litro. Corta litro, corta litro. Quem é que sobrou? A grama. Tá aqui. Essa é a resolução da 4. Agora, nós vamos lá para 5. Então, aqui nós temos a questão número 5, certo? Vamos lá. É a última. Uma solução de K2SO4 em água foi preparada de acordo com os seguintes dados. Que dados que nós temos aqui? A massa. Qual é a massa aqui? 8,7 gramas. E o volume, opa, tá em ml. Então, o volume é igual a 500 ml. Encontre a concentração comum em gramas por litro. Então, a concentração que está pedindo é em gramas por litro. O que eu já tenho que observar? Que aqui está em litro, aqui está em ml. Então, vou converter isso aqui. O que eu tenho que fazer? Dividir por 1000, aquilo que a gente já viu nas outras questões. Então, 500 divide por 1000, isso aqui vai dar 0,5 litros. E agora, o que eu vou ter que encontrar? A concentração dessa questão. Então, concentração, ela continua, porque é aquilo que eu quero saber. Qual é o valor da massa? 8,7 gramas. Qual é o valor do volume? É o 0, né? 0,5 litros. E o resultado final aqui, né, da divisão é 17,4. Qual é a unidade que eu vou usar? Ninguém se repetiu, nem a grama e nem o litro. Então, a concentração dessa questão é 17,4 litros. Faça uma correção com bastante atenção. A professora vai escanear, tá? Para anexar ali também, para ficar melhor para vocês.